tarde, senhoras e senhores. É com muita satisfação que apresento a professora doutora Cláudia Costin nessa audiência. A Cláudia Costin, ela é fundadora e diretora do CEIPE, que é o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Ela foi até 2018 professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Antes disso, foi diretora global da Educação no Banco Mundial e secretária municipal de Educação no Rio de Janeiro, de janeiro de 2009 a maio de 2014. Sob sua liderança, a aprendizagem medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos anos finais aumentou em 22%. Uma importante iniciativa desenvolvida por sua equipe, voltada às áreas de maior vulnerabilidade dos jovens, o programa Escolas do Amanhã foi fundamental para diminuir a evasão e diminuir os déficits de aprendizagens em escolas em áreas mais violentas da cidade. Também implementou um programa sólido de educação infantil em parceria com a área de saúde e de desenvolvimento social. Em 2005, Cláudia Costin assumiu a vice-presidência da Fundação Vitor Sirita, com foco na educação pública, acreditando no poder transformador da educação, ajudou a criar o movimento da sociedade civil Todos pela Educação, onde também atua como membro do comitê técnico. Convencida de que a motivação dos professores é um fator crítico no processo do ensino e aprendizagem, Cláudia se comunica diariamente com milhares de professores usando as redes sociais. Suas posições anteriores incluem a de secretária executiva e ministra da Administração e Reforma do Estado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o cargo de secretária de Cultura do Estado de São Paulo durante a primeira gestão de Geraldo Alckmin como governador e presidente da Promon Intelligence, empresa voltada para e-learning. Trabalhou também como consultora em políticas públicas e modernização do Estado, apoiando diversos países africanos, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Cláudia é professora universitária, tendo atuado em distintas instituições de ensino superior, como PUC, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, INSPER, e como professora visitante na École Nationale d'Administration Publique, no Quebec e na Universidade de Harvard. Ainda em 2018, Cláudia Costin integrou a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT, uma agência das Nações Unidas. O tema de sua palestra é Educação e Engenharia e a Revolução Industrial 4.0. O ITA e a organização desse evento agradecem a participação da professora Cláudia Costin nesse fórum de Educação e Engenharia. Muito obrigado. Uma das vantagens de ser mais velho é que o currículo fica mais longo, mas não quer dizer que fez mais do que os outros. Em todo caso, boa tarde a todos, é uma honra para mim. Em primeiro lugar, estar no ITA. É um centro que transpira excelência. Eu vou falar vocês, porque eu sou jovem. Vocês são muito críticos em relação a vocês próprios, mas vocês transpiram excelência num país que precisa de excelência. Então, os meus parabéns são para vocês. E para as demais faculdades e universidades que têm cursos de engenharia aqui. Eu trouxe uma reflexão, infelizmente, ao formatar o meu assistente com o meu detalhe do título, sobre Educação e Engenharia Revolução 4.0, sabendo que é impossível falar de educação e engenharia sem falar da educação brasileira. Porque nós temos desafios enormes. Vocês não recebem, várias faculdades de engenharia, não recebem alunos vindos do nada. Eles vêm de um sistema educacional que tem seus méritos e seus deméritos. Então, para entender o quanto e como nós nos preparamos para a Revolução Industrial 4.0, nós temos que entender que tipo de educação nós temos no Brasil. Para além das narrativas fatídicas de que é tudo um desastre, mas também para além das eventuais patriotadas no sentido de dizer que o Brasil é melhor do mundo e assim por diante. Então, vai ser nesse contexto que eu vou apresentar.
Eu começo falando de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável 4. Para uma plateia tão qualificada, eu não preciso contar em que contexto os objetivos de desenvolvimento sustentável foram desenvolvidos. Mas eu queria lembrar que em Dakar, em 2000, o Brasil, assim como uma série de outros países, tinha assinado os objetivos do milênio, que era para nos preparar para o século XXI, e que colocava todas as metas para 2015. Então, até 2015, em educação, a gente se comprometeu com uma coisa que soava ousada, mas não é nem um terço tão ambiciosa como essa, que era garantir que todas as crianças do mundo tivessem acesso à educação primária. Como diretora global de educação do Banco Mundial, eu visitei sistemas escolares no mundo todo, incluindo o Afeganistão, o Paquistão, vários países africanos. E eu citei especificamente Afeganistão e Paquistão porque eles não conseguiram cumprir os objetivos do milênio. Mas só o fato de nós termos sido ousados levou a que eles avançassem brutalmente, especialmente na inclusão de meninas nas escolas. Com a educação, tem vários desafios. Existem escolas para meninas, que é para preparar para casar, e outras para meninos, que essa é para levar a sério. Mas, pelo menos, elas começaram a ir para a escola. E como no Brasil nós entendemos o que quer dizer inclusão tardia, porque foi só em meados dos anos 90 que nós conseguimos colocar todas as crianças na educação primária, quando a Argentina, em 1930, já tinha 62% das crianças na escola e nós só tínhamos 21,5%. Quando o Chile tinha 73% das crianças na escola em 1930, e nós só estávamos empatados com a Coreia, que tinha 22%. Só que no final dos anos 60, época que eu estudei, nós tínhamos 40%. E a Coreia tinha universalizado. Então nós tínhamos metas, nós, mundo, ousadas para 2015, não cumprimos, mas o fato de termos sido arrojados nos fez avançar de uma forma impressionante. Só que agora, em 2015, em setembro de 2015, a Assembleia Nacional da ONU fechou essa meta. E quando eu mostrar esse objetivo, quando eu mostrar duas submetas, vocês vão entender o tamanho do que a gente se comprometeu a fazer. Que nós vamos assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Só para deixar claro, quando a gente fala inclusiva no Brasil, a gente pensa criança típica estudando junto com criança com deficiência. Inclusiva aqui quer dizer isso e muito mais. Quer dizer, por exemplo, que já é desafiador sozinho. Criança rica estudando com criança pobre, criança de uma etnia estudando com criança de outra etnia, meninos e meninas juntos, não tem um tipo de ensino para casar e outro para levar a vida a séria, né? Para pegar o exemplo que eu narrei agora há pouco. Isso em si já é desafiador. Mas quando a gente fala usa a palavra qualidade, vocês vão ver numa das metas em que se desdobra isso, qualidade quer dizer uma coisa em educação. Qualidade quer dizer aprendizagem. Não quer dizer piscina, não quer dizer quadra coberta, não quer dizer ar-condicionado, ótimo se tiver, mas não é isso. E eu vou mostrar para vocês uma das metas, eu só vou mostrar duas, são várias, 7 ou 8 metas em que se desdobra esse objetivo. Nós assinamos que até 2030 nós vamos ter todas as meninas e meninos, e para o Brasil isso é desafiador, completa educação primária, ok, nós completamos. Nem todos completam, mas é uma parcela muito pequena que não completa. E secundária quer dizer Fundamental 2 e ensino médio. Só 59% completam o ensino médio até 19 anos, e eu estou dando 2 anos de margem, porque o ensino médio deveria ser até 17 anos no máximo. Então nós estamos
pensando que esse menino vai repetir o primeiro ano do ensino médio algumas vezes e depois vai avançar. De qualidade. Livre, equitativa. Essa palavra livre é a linguagem da ONU, quer dizer, no fundo, se a criança não puder pagar, ele vai ter gratuito. Que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Aí é que a coisa se complica para nós, Brasil. Isso quer dizer o seguinte, eles têm que completar, mas eles têm que completar tendo aprendido. Mas tendo aprendido o quê? A palavra relevantes nos traz algumas luzes, que é aquilo que é importante para aquele estágio de desenvolvimento do país. Eu aprendi, fazendo um pouco de brincadeira, algumas coisas importantes na minha vida, na escola, que foram importantes para a minha vida adulta. Uma delas, tenho certeza que todos vocês aprenderam. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, gêneros. Se não aprenderam, eu não sei exatamente qual a consequência, porque na minha vida adulta isso não fez diferença. Eu até decorei os apontamentos da margem direita, esquerda, no Amazonas, como acho que os mais velhos todos decoraram, a gente aprende muita coisa. Por que eu estou contando isso? Para dizer que eu não aprendi. Eu aprendi porque sou filha de imigrantes, são apaixonados por leitura, mas as minhas colegas de colégio, na época tido como de elite, que era o Colégio Nossa Senhora de Sion, aprenderam todas essas coisas, mas não aprenderam a gostar de ler livros, que é uma competência fundamental para a vida adulta, seja para você se informar, seja para ter fruição no belo. E, no entanto, a escola não era por conta do preço dos livros. Tinha uma biblioteca maravilhosa no Colégio Nossa Senhora de Sion. A gente precisava de autorização dos pais para entrar na biblioteca. E meus pais ficaram desconfiados por aquilo, achavam que devia ter livros muito obscenos, sei lá, eu que podia ser. Aí eu consegui me associar a uma biblioteca infanto-juvenil. Mas essa ideia de que os resultados de aprendizagem têm que estar presentes é muito importante. O penúltimo relatório do Banco Mundial, eles têm um relatório, o World Development Report, o relatório de desenvolvimento global, era sobre a crise, o título era a crise de aprendizagem. E o que eles diziam? As crianças finalmente estão em grandes números nas escolas, crianças e adolescentes, mas não estão aprendendo. Isso descreve o Brasil. Não estão aprendendo como deveriam. Sim, nós tivemos alguns avanços nos últimos anos em aprendizagem, eu vou dizer quais são. Mas quando a gente olha os resultados, é aquele progresso tão lento que a gente tem vergonha de comemorar. Vamos para frente. Outra meta, que parece sinônimo da primeira, mas não é que nós vamos aumentar de forma muito importante o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Por que ele não é sinônimo do anterior? Se eu dou educação de qualidade com resultados de aprendizagem relevantes, eu não chego nisso? Não, mas é que eu, ao mesmo tempo, se vocês lembrarem bem, eu vou voltar, vamos ver se ele volta, eu voltei de uma espera, voltar para cá, ele fala aqui em promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quer dizer, eu tenho que olhar para o jovem que não teve a sorte de estar nessa escola que entrega resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Então, eu não posso deixar ninguém para trás. Isso quer dizer, por um lado, a educação de jovens e adultos, mas, por outro lado, quer dizer também que no contexto que a gente vive hoje, e que eu vou ter chance de falar daqui a pouquinho, em que postos de trabalho vão sendo extintos numa velocidade sem precedentes, isso descreve a parte da Revolução Industrial. Eu não sou ingênua. Lógico que outros cargos serão criados, como foram na Revolução Industrial inicial, mas não será para as mesmas competências. Não sendo, isso nos desafia a uma trajetória de
não só voltar a aprender, mas de se reinventar mesmo. Voltemos para cá. Então, eu preciso aumentar rapidamente, até 2030, o número de jovens em cada país, cada um dos 194 países signatários disso, de que eu vou assegurar que os jovens e os adultos tenham competências técnicas, e não técnicas, vocês vão ver daqui a pouco, para a empregabilidade e para o empreendedorismo. Cada vez mais para o empreendedorismo do que para a empregabilidade. Bom, tendo dito isso, como é que nós estamos em educação básica antes deles entrarem na universidade? Houve, em 2016, uma avaliação nacional de alfabetização nas escolas públicas. E antes que vocês pensem que metade da população está em escola pública, metade em escola particular, não, 81,7% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. É uma minoria que está em escola particular. Então, quando a gente olhar para a escola pública, lembrem que esse é o retrato com a parte dos brasileiros. Nós somos muito pouco ambiciosos quando a gente olha para o aluno da escola pública. E aqui eu queria aproveitar que eu estou em São José dos Campos e saudar a Embraer, que faz, que também aqui é da Embraer, que faz um apoio não só para a escola deles, mas para a rede municipal de educação de São José dos Campos. É assim que a sociedade se organiza para que todos aprendam e para que as suas comunidades se desenvolvam. Mas quando a gente olha para a alfabetização, na maior parte das escolas particulares de bom nível, a criança já quase entra alfabetizada. Ela entra na pré-escola, aos 5 anos ela mais ou menos ela se alfabetiza. As crianças que estão em escolas públicas, no final do ano, quando elas estão entre 8 e 9 anos, que é a idade do terceiro, 55% delas saem analfabetas. Então, o problema começa muito cedo. Eu já começo aceitando um apartheid educacional. E esse é o começo da explicação da desigualdade no Brasil. Então, a gente tem baixas expectativas em relação a eles, e a gente já começa a perder. E a mesma coisa se explica em matemática. Eu gosto de mostrar esse dado, porque a gente tem a impressão no Brasil que o ensino médio decidiu ser ruim, e aí ele é resultante de um acúmulo de deficiências anteriores. Eu não escrevi a boa notícia porque eu queria chocar vocês um pouquinho, mas o 5º ano, a cada edição tem uma prova que é feita, chamava Prova Brasil, eles mudam de nome, mas em todas as escolas públicas é aplicada a Prova Brasil, no 5º, no 9º e no 3º ano do ensino médio. No 5º ano, a cada edição, desde 2005, o 5º ano vem melhorando até de uma forma importante, deixando para trás os analfabetos, mas vem melhorando. O 9º já é outra narrativa. Não só ele vem melhorando, mas tão pouco que a gente nem percebe, nas 3 últimas edições melhorou um pouquinho. Mas olha os resultados de aprendizagem. 86,6% dos alunos não aprenderam adequado em matemática. Esses meninos, uma parte deles vai abandonar a escola. A outra parte, que eu chamo de sobreviventes, vão ser expostos ao seguinte: 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula. Quando nós tivemos as discussões sobre o ensino médio, deu a impressão que nós vamos deixar de estudar artes, que nós vamos deixar de estudar bobagem. Se você olha para os 30 primeiros países do PISA, que é um teste internacional de qualidade de educação aplicado para jovens de 15 anos pela OCDE, o Brasil participa desde a primeira edição. Aí eu olho para os 30 primeiros colocados, porque eu acho que em qualquer atividade humana a gente faz benchmarks. Olha o que os melhores estão fazendo, não necessariamente para copiar, mas para pelo menos se inspirar.
Entre os 30 primeiros no PISA, quantos têm só 4 horas de aula? Nenhum no ensino médio, nenhum. 5, nenhum. Eles têm entre 7 e 9 horas de aula. Quantos deles, para 7 a 9 horas de aula, tem 13 matérias? Nenhum. 10? Nenhum. O Edgar Morin, que tem 98 anos e vai vir para o Brasil, acreditem ou não, está viajando, diz ele que nos próximos 3 anos ele não vai mais viajar, mas depois ele vai decidir se volta a viajar. Ele vem para o Brasil, ele escreveu um livro sobre educação francesa, criticando o ensino médio francês, que tinha as 8 matérias para 7 horas de aula, dizendo que isso é a fragmentação absoluta dos saberes, que deveria ter uma reorganização do processo de ensino, que é importante diminuir o número das disciplinas. Aqui, se eu posso brincar com vocês, um pouquinho de engenheiro também. O Faustão, que é um grande especialista em educação, que pontifica aos domingos, ele, na época que nós discutimos o ensino médio, ele, talvez inspirado numa interação com uma das bailarinas, foi se queixar que queriam tirar a educação física da grade, que não ia ser mais obrigatória a educação física. Não. O que ficou decidido, e eu acho que isso no caminho correto, é que nós não vamos ter Química 1, Química 2, Química 3, Filosofia 1, Filosofia 2, Filosofia 3, Artes 1, Artes 2, Artes 3, Educação, e aí vai. Não precisa todo mundo fazer todas as matérias todos os anos. O que eu acho que é uma sábia decisão. E colocar o aluno, como acontece nos 30 primeiros do PISA, para fazer algumas escolhas. E ele pode errar? Sim, ele pode errar. Nós não erramos também na faculdade, nós não erramos também em outras. E aí a gente vai mudando de rumo. Bom, em todo caso, é para mostrar que depois de exposto a isso, só 21,9% dos jovens de terceiro ano do ensino médio, lembre que os do terceiro ano do ensino médio são sobreviventes. Eles continuaram a estudar depois do 9º ano e não foram reprovados 4 vezes no primeiro e abandonaram. A taxa de abandono no ensino médio é de 20%. E em matemática, só 3,6% sabem o adequado. Essa questão do abandono no ensino médio é um problema gravíssimo. A Linda Darling-Hammond, de Stanford, ela diz que quando um aluno abandona o ensino médio, é como se a gente tivesse construído um duto que vai diretamente dos bancos escolares para a criminalidade. No nosso caso, tem uma outra consequência, de acordo com as pesquisas. O Guilherme Berri, que é um pesquisador, um economista colombiano, eu sei que colombiano nós tivemos alguns problemas recentes, mas já está esquecido, perdoado, nós gostamos da Colômbia. Mas ele diz que quando a mulher conclui o ensino médio, você interrompe a transmissão intergeracional de pobreza. A próxima geração tenderá a não ser mais pobres. Tem outras pesquisas que mostram que cai a taxa de natalidade, tem uma série de subprodutos para além do direito à educação, que já é em si um valor. Então, esse é o aluno típico de ensino médio, que termina o ensino médio. Triste. Se a gente olhar para o PISA mesmo, para ver como nós nos colocamos, se a gente achar que não, deixa tudo como está, a escola tem que ficar exatamente como está, vejam a nossa situação. O PISA, o país pode optar por não divulgar os resultados. 70 economias, eu não estou falando em países, porque a China não participou como país, mas como blocos de cidades no PISA. E ainda forçaram a ser blocos de cidade, porque Xangai sempre ganhava, e a China achou que não ficava bem, e eles tinham que desafiar para colocar mais cidades juntas. Então, entre as 70 economias que participaram, foram 75 que participaram, 74 participaram, 70 autorizaram a divulgação.
Entre os 70 que autorizaram a divulgação dos resultados, o Brasil tirou 63º em ciências. Só uma curiosidade, já que estamos entre engenheiros, eu não sou, estou avisando, vocês estão entre engenheiros, ou eu estou me dirigindo a engenheiros. Sabe no que a gente saiu pior em ciências, que era o tema principal desse último PISA que teve os resultados divulgados? Em pensar cientificamente. A gente decora a tabela periódica, mas não sabe aplicar isso a problemas da realidade. A gente não... Mas lógico, 4 horas de aula, espreme 3 matérias, como é que eu vou ensinar a pensar cientificamente? Então tem uma coisa que precisa ser corrigida. Primeiro a gente precisa aumentar o número de horas de aula. Isso alguns estados já estão fazendo um esforço grande a respeito, um grande destaque para Pernambuco nisso, para mostrar que é possível fazer muito mais do que a gente faz, porque nós não estamos falando do estado mais pobre da nação. E ter uma abordagem no processo de aula no ensino médio diferente. Porque senão, vocês aqui no ITA ou na UFMG não vão conseguir com um aluno que não aprendeu a pensar. Bom, vamos para frente. Aí eu posso olhar e eu posso me basear no que eu falei antes e dizer, bom, esse resultado técnico, olha a matemática, 66º entre 70. Não sei se o Brasil ainda é o 8º ou já é o 9º em PIB, não PIB per capita, em PIB. Mas seja o 8º ou 9º, não é para entre 70 países, tá? Lá no finalzinho, 60, na posição 66. Mas olha uma coisa que não nos consola. A gente pode dizer, bom, se o Brasil atrasou muito na universalização do acesso ao ensino, parte da explicação está ligada a isso. Verdade, uma parte. O Naércio Menezes, que é um pesquisador de educação, diz que o sucesso de uma escolar de uma criança, quer dizer, 68% do sucesso escolar de uma criança se explica pela escolaridade dos pais. Só para dar um dado, em 2000, a escolaridade média da população brasileira, da população adulta brasileira, era de 4,9 anos. Hoje é 10,3. Então, aumentou, ainda não conclui a escolaridade, mas aumentou. Mas os filhos das crianças que estão na escola estudaram poucos anos. Então, talvez isso nos consolasse. E a gente diria, a gente está tão mal no PISA porque os pais estudaram pouco. Mas olha o dado seguinte. 25% dos mais ricos da amostra brasileira na PISA, que participam do PISA, tiveram desempenho pior que os 25% mais pobres da OCDE. Aí a gente começa a achar que tem uma coisa profundamente errada. Porque uma escola frequentada pelos 25% mais ricos, podemos fazer algumas hipóteses. Uma que eu faço é que, lógico, há escolas particulares boas, escolas particulares ruins. Provavelmente os mais ricos escolherão melhores escolas. Não é uma hipótese maluca. E essas boas escolas têm gestão sobre seus professores. Se o professor começa a faltar muito, ser irresponsável, eles tiram. Eles podem definir uma abordagem ou uma metodologia de ensino e todos terão que usar. Tem uma série de fatores e os pais estudaram mais. Então, o que tem de comum entre a escola que não tem prova de entrada, que é a maioria das escolas brasileiras, e a escola que tem provinha, tem vestibulinho, tem bons professores? São 2 pontos. A carreira de professor no Brasil é pouquíssimo atrativa. O professor que dá aula nas melhores escolas privadas, ele teve que, num determinado momento do ensino médio, decidir cursar pedagogia ou fazer licenciatura. Ele teve que fazer essa opção. Os mais talentosos entre os estudantes de ensino médio não
optam mais por serem professores. Nós tivemos dois fenômenos convergindo para explicar isso. Um deles, assim que finalmente os pobres entraram na escola, eu não gosto de eufemismos, que os pobres finalmente entraram na escola, o mercado de trabalho se abriu para a mulher. O que aconteceu com as mulheres mais talentosas? Antes elas estavam restritas a poucas profissões de nível superior. Uma delas, ser professora. Outra, ser enfermeira. Algumas chegavam a médico, mas era muito raro. Quando finalmente se abre o mercado de trabalho para a mulher vai procurar, as mulheres mais talentosas procuram outras profissões. E o reconhecimento social do professor, os salários são baixos, eu não preciso contar isso para ninguém aqui, não é segredo, e além de serem baixos, eles vêm aumentando, não se iludam, eles vêm aumentando, só que o salário de outras profissões vem aumentando mais. Mas além do salário ser relativamente mais baixo, o reconhecimento social da profissão é mais baixo ainda. Eles não são considerados, nenhum pai da filha vem contar, olha, eu vou ser professor, ser professora de escola pública. Que maravilha, minha filha. Não, ele olha no máximo falando, que bom que você é idealista, você sempre teve essa visão meio missionária, né? Você quer mudar o mundo comigo. O seu irmão, depois, mais tarde, ele vai ser engenheiro, vai cuidar de você, vai te sustentar. Eu estou exagerando só para me fazer mais claro sobre o desafio. Eu tenho uma filha professora e tenho um filho engenheiro. Bom, para piorar as coisas, e aí eu estava ouvindo a tua explicação, pensando na formação de professores. Tudo que eu leio hoje, eu penso em formação de professores. Além de ser pouco atrativo, então eu acabo trazendo para dentro da profissão pessoas que têm um repertório cultural limitado, eventualmente em vocação, mas elas normalmente, é mais elas do que eles, têm um repertório cultural limitado. Tem um pensamento científico limitado. Muito poucos licenciados em física atuam dentro das escolas e muito poucos são licenciados a cada ano em física e química. Química, a indústria pega todos, mas, mesmo os licenciados, mas física também é muito pouco. Mas, além disso, a formação que eles recebem na universidade, ela é excessivamente divorciada da realidade do chão da escola. Tem uma questão cultural que não é só nossa, de menosprezo a cursos que sejam profissionalizantes ou preparatórios para uma profissão. Quando a gente passou, e eu estava nas discussões da Constituinte, o curso de formação de professores para a universidade, que é uma decisão correta, antes era o antigo magistério, de nível médio, que era profissionalizante. Aí o Darcy Ribeiro bradava nos corredores da Constituinte para quem quisesse ouvir. Vai ser um grave erro, porque as universidades vão fazer aquilo que elas estão acostumadas a fazer, que é formar pesquisadores. Eles não vão preparar para a profissão. A gente tem que ter uma proteção, que é criar um Instituto Superior de Educação, e que foi criado na Constituição e nunca conseguiu ser implantado, porque isso só se faz em guerra com as universidades. Para mostrar que essa questão cultural não é só nossa, a Finlândia, que todo mundo fala, a Finlândia é maravilhosa, tem educação, a Finlândia tem uma educação profissionalizante, ela tem uma educação de muita qualidade, ela só transformou de verdade o professor, a formação de professores, em guerra com a universidade, tornando não é profissionalizante. Eles fizeram essa guerra, ganharam a guerra. E, além disso, tornaram mais difícil virar professor. Então, eles colocaram no equivalente ao Enem deles, eles colocaram uma nota de corte alta para você poder virar professor. E isso deu prestígio à profissão.
Não se enganem, na Finlândia o salário de professor não é superior a um de vereador, como às vezes trata, ou não é superior, ele é 20% abaixo de profissões que exigem a mesma escolaridade. 20%. Mas o prestígio social é tremendo de um professor. Por conta do fato de que é dificílimo virar professor e por conta do reconhecimento que a sociedade passou a dar ao professor. Nas sociedades asiáticas, em boa parte do leste asiático, o prestígio do professor era dado culturalmente. Na Finlândia não era, ele se construiu. Vamos para frente. Muito bem, nós somos um país com essas características na educação básica. Como é que entra a engenharia nesse contexto? Para falar em como é que a engenharia entra nesse contexto, vamos falar o que é esse mundo em transformação. Primeiro, o Brasil tem alguns desafios, e eu falei só de um deles no começo da minha fala, que temos que enfrentar. Um deles é o crescimento da desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, a gente naturalizou isso. A Rússia é mais desigual que a gente, mas poucos países fora a Rússia são tão desiguais como nós. Nós não somos um país pobre, nós somos um país desigual. E a educação tem um papel a jogar nisso. E enquanto a gente vê a apartheid educacional, o que eu chamo de apartheid educacional? Para resumir, baixas expectativas para os mais pobres e baixas expectativas em geral da população. Elas são piores para os mais pobres, mas mesmo para os que não são tão pobres, elas são baixas. Quando eu falei que vocês transpiram aqui muita excelência, é porque vocês têm altas expectativas. Altas expectativas é uma profecia autorrealizada. Quando a gente olha para um aluno e fala, esse aí não aprende, não adianta, eu estou criando uma profecia autorrealizada. O desafiador não é ter altas expectativas, é ter altas expectativas para todos. Fácil ter altas expectativas para alguém que parece brilhante. Passou por um processo seletivo por 2 vezes. Foi isso que me explicaram hoje, que o aluno típico do ITA prestou 2 vezes, porque queria muito, tinha muita garra para entrar aqui. Ter altas expectativas para todos. A gente tem que construir essa cultura na educação infantil. O professor olhar todos os alunos como aptos a aprender, porque ele ainda não acumulou um monte de déficit de aprendizagem. Eu tenho um ser humano que, boa parte, essa visão de que os talentos são inatos é equivocada. A Carol Dweck, uma grande pesquisadora, psicóloga cognitivista, pesquisadora sobre educação, ganhou o maior prêmio mundial de educação há 2 anos. Ela escreveu um livro interessantíssimo chamado Mindset, que mostrou que nós temos um mindset, ou um conjunto de crenças, de que a inteligência é fixa, de que os talentos são inatos, e isso não é verdade. A maior parte dos talentos se desenvolvem, desde que haja intencionalidade, seja de familiares, seja da escola, de desenvolver esses talentos. Não tem uma parte dos alunos que de maneira inata não tem jeito para matemática e outros que têm. Tudo pode se desenvolver. E aí vem o quanto que o estereótipo de que menina não dá para engenharia se constrói na cabeça das meninas. Porque elas recebem mensagens diretas ou indiretas o tempo todo. Não adianta, a menina não vai bem em matemática. Vamos lembrar disso. Bom, então o crescimento da desigualdade social é um problema que a gente vive. Isso tem impactos na educação, e a educação com a apartheid educacional faz piorar. Isso é um círculo vicioso. A outra questão é a que eu falei há pouco. A automação e a robotização, o advento da inteligência artificial com a extinção acelerada de postos de trabalho. O Osborne e o Frey, da Universidade de Oxford, falaram que até 2030, cerca de 2 milhões de postos de trabalho vão estar extintos.
Outros surgirão, mas como eu disse, demandando outras competências. E ao demandar outras competências de nível mais elevado, a desigualdade social cresce mais ainda. Quem gosta de horror stories, de histórias de horror, tem verdadeiras. Tem um livro muito interessante do Martin Ford que chama The Rise of the Robots, que mostra um cenário que o Yuval é fichinha, o Yuval Harari é fichinha perto dele, para mostrar o que pode acontecer no futuro se a gente não tiver boas políticas públicas. Outro problema, e que afeta as engenharias, é o fato de que, primeiro, todas as obras, nós estamos em crise fiscal, todas as obras de infraestrutura estão sob suspeita ética. A indústria petroquímica, que eu moro no Rio de Janeiro, isso é visível, né? Houve uma grande desvalorização da indústria petroquímica e também uma relação de suspeita do que é feito. Quer? Tá, foi. O envelhecimento da população, que é algo que nos afeta também. A taxa de fecundidade da mulher brasileira está em 1,33, está ao mesmo nível da França. Isso também cria uma oportunidade de aumentar, de poder olhar para o futuro das redes de ensino, redes públicas de ensino, não mais em 2 turnos, mas num turno só, porque as escolas se esvaziam. A produtividade do trabalho estagnada num patamar baixíssimo, isso somado ao envelhecimento da população mostra a pressão que nós vamos colocar nas novas gerações. E não vou me deter nesse próximo item. Nós vivemos um momento de cidadania frágil no mundo, não é um fenômeno brasileiro, o que acaba levantando a possibilidade de ascensão de populismos de esquerda ou de direita. Populismo é ruim, seja da coloração que for, porque dialoga com as pessoas como se elas fossem jovens de 10 anos e não em cima de questões reais. E o fato de que nós tivemos no Brasil avanços no acesso, mas a aprendizagem é muito insuficiente. Frente a isso, eu pus esse título, Robot Proof Higher Education. Higher Education não quer dizer high school, quer dizer ensino superior. Para mostrar o seguinte, é o título de um livro de um autor chamado Joseph Aoun, e que ele analisa o que vai acontecer com a Revolução Industrial, o que é importante para a universidade nessa 4ª Revolução Industrial. Primeiro, nós vamos ter que parar de pensar em universidade de um lado, escola do outro, centros de treinamento de um outro, ensino técnico de outro, e nós vamos ter que começar a considerar agências de aconselhamento de competências. Por quê? Porque esses postos de trabalho não vão ser extintos todos de uma vez. Vai ser em ondas sucessivas. Então, nós vamos ter, em sucessivos momentos, o ser humano tem que se reinventar. Para ser reinventado, eu vou precisar de agências de aconselhamento de competências. E eu vou ter que integrar universidades, escolas e centros de formação no mesmo ecossistema. Por quê? Porque eu faço uma formação universitária, mas dali a pouco os postos de trabalho se diminuirão tanto na minha profissão que eu preciso pensar numa outra coisa. E eu vou ter que poder rapidamente me reinventar. Daí porque eu tenho que integrar essas coisas e pensar em cursos de longa e curta duração dialogando entre si na medida das urgências de reinvenção. A formação profissional, como eu disse, reinventada a partir de ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Outro tema importante para isso é pensar que a grande competência para o futuro do trabalho vai passar a ser resolução colaborativa de problemas com criatividade. Saber trabalhar juntos entre áreas, que é um ponto que, quando você falou de quebrar os silos, né, quebrar os muros que separam as diferentes engenharias e mesmo colocar o pessoal da área médica
trabalhando junto com a área de engenharia, porque a bioengenharia vai passar a ter muita força no futuro. E quais são, fora a resolução colaborativa de problemas com criatividade, as outras competências centrais a serem desenvolvidas? Pensamento crítico, com certeza, e aqui por pensamento crítico não pense que eu estou aqui falando do Paulo Freire, não. Estou falando pensamento crítico, aprender a ler, questionar, identificar os pressupostos do que eu estou lendo, saber pensar criticamente. Pensamento abstrato, profundo, pensamento sistêmico. O robô não pensa sistemicamente, ele pode vir a aprender no futuro, mas não tem ainda machine learning suficiente para fazer um robô. O robô que eu estou falando é a inteligência artificial. É o robô pensar sistemicamente. Empatia, os robôs são incapazes de empatia. Não porque não querem ter, é porque eles não têm querer. Persistência, abertura a novas oportunidades. Um risco de quem tem uma cultura aversa a erro. E aqui eu estou dialogando com a cultura, inclusive, do erro. Excelência, mas abertura ao novo também. A gente só aprende o novo se a gente aceita o erro como uma oportunidade. O erro é uma oportunidade de aprendizagem. Se eu, com os alunos, digo, não pode ter falhas, não pode ter erros, eu não estou induzindo o processo de aprendizagem e o espírito empreendedor. Agilidade cultural, que é um ponto que o José Faon levanta muito. E aí, eu me aventurei a pôr aqui o Leonardo da Vinci. Nós vamos resgatar o Leonardo da Vinci, um grande engenheiro, evidentemente, um grande artista, um grande cientista. Às vezes a gente precisa trabalhar colaborativamente, o cientista, o artista e o engenheiro, mas cada um tem que ter um pouquinho do Leonardo da Vinci, essa coisa de navegar entre águas. Agilidade cultural, mas também agilidade entre águas. Ele me disse que meu tempo está esgotado, é isso mesmo, ou para não perder o avião, mas eu posso mostrar uma só para... Deixa eu ver se eu vou só falar da minha utopia. Eu vou deixar tudo isso aqui para quem quiser a parte que eu não consegui falar, mas eu me aventurei a fazer um exercício de utopia. Para mim, exercício de utopia quer dizer o que eu sonho e que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, não é aquilo que é irrealizável. Então, meu exercício de utopia em relação à engenharia é o seguinte: eu sonho com uma escola com maior vínculo com desenvolvimento, mas não com qualquer desenvolvimento do país, com um desenvolvimento mais inclusivo desse Brasil que a gente se envolve. Uma escola que promova abordagens sistêmicas para permitir escalas. Há muitos professores nas universidades fazendo um trabalho relevante, mas a gente não consegue fazer com que isso vire uma coisa mais socializada, sequer dentro da universidade. Quer dizer, que um se beneficie do aprendizado, um professor se beneficie do aprendizado que o outro teve, porque professor é aquele que de repente aprende, né? Então, como permitir escalas, mas também flexíveis para focar em inovação em rede. Você tem que ter estrutura e flexibilidade. E esse é o desafio do trabalho de vocês. Porque se vocês estruturarem demais, eu não tenho a flexibilidade necessária para inovar. E se eu deixar tudo muito solto, eu não documento, eu não construo escala. Escolas com parques tecnológicos. Até aí, vocês estão bem. Boa parte da UFMG tem várias, inclusive, escolas de engenharia particular que estão conseguindo fazer isso. Mas com hospitais, eu acho que cada vez mais, pelo que a gente lê da literatura sobre avanços na área médica, a engenharia tem um papel a fazer na área médica. E aceleradoras de startups, essas três coisas. Uma escola que receba de volta para cursos de mais curta duração estudantes que precisam se reinventar.
Se a gente sabe que esses estudantes vão precisar se reinventar, que tal chamar os egressos, não só fazer o monitoramento dos egressos, que o Pacto de Bolonha já diz que tem que ser feito mesmo, que a gente não fazia, não só para celebrações de 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós temos um curso aqui para quem precisa se reinventar. Tá? Não tem mais demanda, vamos supor, para engenheiro civil. Vai ter, mas só estou fazendo uma brincadeira. Então, nós queremos, que tal se reinventar como construtor de soluções? Alguém que olha para problemas e constrói soluções em qualquer área da engenharia. Isso também pode ser algo interessante. E por último, e não menos importante, uma escola em que professores criem espaços de experimentação com novas tecnologias, integrando áreas de conhecimento, inclusive bioengenharia, e que incorporem no currículo filosofia e sociologia. O Japão está fazendo isso, mas não é só o Japão. Se nós precisamos aprender a pensar cientificamente, se a gente precisa aprender a pensar, ponto, os currículos das faculdades de engenharia cada vez mais vão ter que ter filosofia. Gente, desculpe falar tão correndo, mas essa é a minha utopia, esse é o mundo que eu queria construir. Muito obrigada. Eu tenho mais 3 perguntas que estão todas relacionadas. É o seguinte, a gente vivencia uma situação aqui onde muitos alunos entram no curso de engenharia cheios de motivação, querendo construir coisas, fazer a diferença no mundo. Mas na época da formatura, muitos, se não a maioria, estão desmotivados, desiludidos com a engenharia e dispostos apenas a tentar ascender socialmente em empregos no mercado financeiro, ou às vezes trabalhar para grandes corporações como muito mais consultores de gestão do que como engenheiros. Poucos efetivamente vão realmente construir aquelas coisas que eles pensavam lá no início, e poucos vão tentar deixar sua marca no mundo sendo empreendedores, né? Onde que estamos errando? Será que é na formação dos professores? Seria o currículo obsoleto? Seria a falta de tolerância ao erro? Seria o excesso de burocracia e lentidão, né? Até o colega aqui, Winston Nunes Camargo, ele coloca isso, né? Como inovar com tantas amarras estruturais e burocráticas? Seria a falta de intercâmbio? Ou seriam as técnicas, né? Um outro colega aqui, o Guilherme Castro, ele coloca, será que dá para usar novas tecnologias, redes sociais, gamification, Agile, Scrum? Uau! Bom, já que eu tenho que salvar o mundo, então deixa eu... Eu acho que é uma questão cultural aqui, que nós precisamos enfrentar. Então não é que o ITA decide, de propósito, desmotivar os alunos. Dá muito medo empreender. Não é mesmo, Musa? É um medo louco que dá empreender. Porque empreender você se expõe a riscos. E a nossa cultura ainda está em processo de transição em relação a empreender. A liberdade da medo, não é só empreender. A Base Nacional Comum Curricular, que é um instrumento que foi construído para o ensino básico aqui no Brasil, ela colocou em ênfase uma coisa que eu gosto muito, que veio de um educador fantástico, já falecido, chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, que é, você deveria, desde a educação do fundamental, começar a discutir com os alunos o seu projeto de vida. E mostrar que a primeira coisa que você empreende é a tua própria vida. Criar as crianças para a independência, para a autonomia. Não é tão inovadora assim. A Maria Montessori já falava isso, o Dewey já falava isso. Você precisa criar para a autonomia, porque a liberdade dá muito medo. E a primeira coisa que você empreende, quando você quer formar um empreendedor, é empreender, ensinar a empreender a sua própria vida. Por trás de qualquer empreendedor, você vê alguém que aprendeu a empreender a sua vida. Muito bem. O que diz a base? Reserve tempo. Deixa eu voltar para uma transparência minha que fala
que eu acho que eu falo, acho não, eu fiz besteira até, aqui ó, que eu não tive tempo de falar, que é essa história do protagonismo do estudante. Você tem que formar para a autonomia, isso quer dizer, reservar tempo e espaço para discutir com alunos do projeto de vida. Então eu vou falar de uma coisa que vocês podem fazer, que é ter um bom sistema de tutoria. Um bom sistema de tutoria quer dizer considerar que o professor que vai trabalhar com tutoria de alunos, ele vai ter uma carga horária para isso. Então não vai ser uma coisa amadorística, não é assim, porque ele é bonzinho, aí ele vai tomar café com o estudante rapidinho, sendo que ele nem mora no campus. Valorizar essa prática, estruturar um pouco essa prática, e que tal discutir com o aluno o seu projeto de vida? O que você deseja, ambiciona? Eu quero construir um monte de coisa. E não discute só com ele no começo. Quando ele está se aproximando da graduação, ele começa a entrar em pânico, porque ele vai deixar de ser um universitário para se tornar um problema social. E uma namorada, ele eventualmente quer se casar, ele precisa se sustentar, e aí ele vai abandonar todas essas ideias. E alguém, um adulto, que já passou por isso, conversando com ele, com tempo para discutir os seus medos, é muito importante. Eu li um artigo que dizia que essa desilusão que você fala no curso, ela começa muito cedo. Parece que 50%, da ordem de 50% dos alunos aprovados em escola de engenharia não terminam o curso. E que a grande maioria sai no primeiro ano. Porque uma desilusão do capítulo que nós estamos ensinando. E parece que o cálculo 1 tem alguma coisa a ver com isso. Se for culpa do cálculo 1, eu não recomendo que vocês extingam o cálculo 1, porque nós vamos ter problema nas estruturas muito complicados. Mas, e como eu não quero ver prédio caindo, máquina levando, mas voltando a esse comentário que é no começo e que abandonam, não é só a questão do projeto de vida, até para não simplificar, tem um problema de saúde mental, que precisa ser olhado. Porque o aluno está passando para uma nova etapa de vida, eles estão entrando cada vez mais jovens na universidade. No caso de vocês, nem tanto, mas há casos de alunos muito jovens. E ele muda completamente, ele muda de cidade, ele passa a morar aqui, ele passa a ter uma pressão enorme. Então, ter atenção à saúde mental do aluno e a pressão que ele tem com cálculo 1 ou sem cálculo 1 é muito importante. Bom, uma última pergunta, na verdade são duas aqui associadas. No mundo a gente tem visto algumas iniciativas inovadoras de ensino de engenharia e tecnologia. Para citar alguns exemplos, na Califórnia temos aquela Draper University, na qual se ensina tecnologia e empreendedorismo com apoio e tutoria de outros empreendedores, como por exemplo o próprio Elon Musk. E na França a gente tem um centro de ensino superior, que é o 42 School, onde os alunos aprendem tecnologia da informação sem a supervisão de professores e sem o diploma formal, num aprendizado baseado na interação entre pares, né? Dentro de um ambiente com 24/7, etc. e tal. E uma outra pergunta associada, né? O que eu queria perguntar é: o que a senhora tem mapeado de iniciativas inovadoras na educação no Brasil? Como a gente pode adaptar à realidade brasileira essas experiências internacionais? Não sei se via intercâmbio, né? Um colega nosso aqui do INPE, ele colocou aqui, por exemplo, que eventualmente a submissão de alunos em países como a Índia poderia abrir horizontes e dar novas perspectivas para os professores, né? Mas como chegar a uma espécie de compromisso entre a liberdade que você dá, a ponto de nem ter um professor tutor, e o rigor que você precisa ter, porque você vai ser um engenheiro, vai ter um prédio sobre a sua responsabilidade, uma máquina, enfim. Bom, na hora de resolver todos esses problemas,
Eu resolvo os do Brasil também. Mas deixou, voltando, eu conheço a escola 42, a escola francesa, ela serve para um certo grupo pequeno de jovens que tem um determinado perfil. Existem outras experiências que não são estritamente associadas à engenharia, mas o projeto Minerva, que tem em vários países do mundo, Singularity e várias outras. Mas eu quero pensar nas inovações factíveis dentro do nosso contexto. Eu me lembro a primeira vez que eu vi, não numa escola pública, não numa federal ou numa universidade estadual de bom nível, mas na PUC do Rio Grande do Sul, o Tecnoparque lá. Eu falei, meu Deus, é isso que a gente precisa, né? Que você tenha do lado empresas interessadas em botar os... É no fundo como o hospital universitário é para os alunos de medicina. Aliás, esse é o meu sonho para a faculdade de educação. Só que o meu sonho não é ter uma escola de aplicação, onde estudam os filhos dos professores. Que escola pública representativa é essa, em que só estudam filhos de professores, muito poucos da comunidade, e não se resolve. Você tem que ter alguma coisa de aplicação. Na engenharia, isso é muito verdade. Nessa escola, vocês tiveram o benefício de, ao longo da história de vocês, participar de todo o projeto Embraer, de todos os projetos importantes que se associaram à cidade de São José dos Campos. Mas nós não temos essa realidade em outras faculdades de engenharia. Quanto mais tiver Tecnoparque, você mencionou a incubadora de startups, aceleradoras de startups, dá para criar muita coisa. O meu sonho é criar um hospital universitário dentro de uma faculdade de engenharia, compartilhando o espaço com uma faculdade de medicina e botar os dois para trabalharem juntos. Dá para fazer muita coisa. Dentro das amarras, que foi a pergunta das amarras, nós vivemos uma faculdade pública. A mais do que pública, ela é de origem militar, o que coloca alguns cuidados adicionais. Como é que a gente constrói flexibilidade numa coisa que está dentro de uma entidade pública que depende do orçamento do Ministério da Defesa, dos regramentos do MEC, que costuma não separar o joio do trigo, é a mesma regra para todos, e às vezes isso traz algumas coisas um pouco inadministráveis para esse tipo de universidade. É brigando para desburocratizar o país, porque muitas dessas regras que engessam vocês, engessam também outros órgãos e não inibem corrupção. A gente cria milhões de regras amarradas, dizia o Hélio Beltrão, para quem se lembra. Para impedir a corrupção, a gente só profissionaliza a corrupção e impede a gestão. Uma gestão mais adequada e mais flexível. E a gente precisa, como cidadãos, brigar para isso. Porque o Musa que me conhece faz tempo sabe que essa é uma briga antiga minha. Eu vou brigar até morrer para a gente acabar com a fantasia de que cada corrupto que a gente prende, a gente cria uma norma nova para punir os que não são corruptos. Não? É verdade, infelizmente é isso que a gente faz. Bom. Pelo avanço da hora, a função